Ai, meu Deus, tá ligado. Olá, pessoal, boa noite. Oiê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que agora eu estou na reunião certa, né? Que eu entrei na minha outra reunião ali. Você entrou na da missão, né? Foi. Isso. Falei, gente, eu tô na reunião errada, não é possível, deixa eu ver aqui. Ai, ai. O que chega pra gente, eu fui tocando qualquer um e acabei entrando na outra. Não, normal. Padre Erle entrou. Boa noite, padre. Tá vendo o meu microfone? Tá ligado, desligou agora. Tá ligado. Ah, legal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite. Ah, beleza. E aí, Simone, tudo bem? Tudo em paz, graças a Você Deus. tem algumas pessoas novas aí? Bastante, bastante. Você está apresentando alguém novo aí que você apresentou ainda? Eu já tinha pedido para já irem se preparando. Tá. Quem quiser pode começar, gente. Por favor. Fala o nome. Meu nome é Madalena, sou da paróquia Nossa Senhora do Papa do Jardim Tremembé. Madalena. Nossa Senhora. Maria Madalena, é isso? Isso. Bem-vinda, Maria Madalena. Tremembé. Bem-vinda. Eu sou Ana Paula, também da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Jardim Tremembé. Ana Paula. Está com um pároco novo ali, ó. A senhora de Fátima não, é o Frei Guilherme, né? É. Frei Guilherme, está confundido com... Boa noite a todos. Eu sou Liliane, da paróquia Nossa Senhora da Penha, Jardim Peri. Bem-vinda, Liliane, bem-vinda. Obrigada. Maria José, sou da paróquia Nossa Senhora da Penha, também Jardim Peri. Maria José, muito bem. É bom ver a carinha de vocês. Obrigada. Obrigada. A Lúcia, Maria Lúcia, sou também de Nossa Senhora da Penha. Maria Lúcia. Boa noite, meu nome é Marina, eu sou da Igreja Nossa Senhora da Penha. Nossa, tem bastante da Penha hoje, hein? Eu sou a Patrícia, da paróquia Nossa Senhora da Penha. Olha. Olá, boa noite, meu nome é Jane, sou da Capela São João Batista, nossa comunidade é a Piedade. Olha a Jane, ela entrou. Seja bem-vinda. Consegui, né? Conseguiu, depois de muito enrosco. Pois é. Boa noite, eu sou Maria Emília, da paróquia Nossa Senhora da Penha. Etimília! Maria Emília da Penha, muito bem. Boa noite, meu nome é Doris, sou da paróquia São Marcos.
Doris. São Marcos. Doris tá É aqui. Doris, hoje ela tá aí. 2, 4, 6, 8. 10 pessoas já se apresentaram, padre. Muito bem. Seminarista está aí já? Já, o Jonathan já tá aí. Muito bem. Então, queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma das coisas que precisamos ir descobrindo cada dia mais é que todos nós, pela graça do batismo, mora em nós a Santíssima Trindade. Melhor dito, acredito que é melhor dizer, nós moramos na Santíssima Trindade. Melhor dizer, nós moramos na Santíssima Trindade. O Pai, nesse momento, nos está dando o dom da vida pelo sopro do Espírito Santo. E nós, discípulos de Jesus, vamos aprendendo, vamos dizer assim, a lidar com esta vida que é um presente e a lidar com esta vida de maneira mais adequada a partir do ensinamento de Jesus. Nós podemos dizer assim que Jesus veio nos ensinar como lidar de maneira mais saudável, mais adequada, mais acertada este dom, este presente que Deus Pai, o Pai de Jesus, nosso Pai, nos tem dado. Eu convido a vocês fecharem seus olhos um momento e simplesmente com o nosso gesto de silêncio nos colocarmos na presença de Deus, tomar consciência que estamos, pela graça do batismo, mergulhados, vamos dizer assim, na Santíssima Trindade. Tomemos consciência da nossa respiração, pela qual percebemos Deus nos dando o dom da vida, soprando o Espírito Santo em nós, nos dando o dom da vida. Atravessemos bem devagar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher ao seminarista Jonathan, seminarista da Arquidiocese de São Paulo, que hoje será o responsável por nossa formação. Bem-vindo, Jonathan. Não estou vendo, mas você vai aparecer aí. Boa noite, padre. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se apresenta, Jonathan, um pouquinho para o pessoal te conhecer, mais ou menos. Tá bom. Meu nome é Jonathan, como o padre Eli já disse. Sou seminarista da Arquidiocese de São Paulo. Todos me escutam? Sim. Sou seminarista da Arquidiocese de São Paulo. E sou aqui moro aqui na Bahia, no Ipiranga. E atualmente faço pastoral na Paróquia Sagrada Família, junto com o Padre Eli e as catequistas aí presentes. E também comigo, agora há pouco, entrou também o seminarista Edson. Então fazemos esse trabalho junto lá na Paróquia do Padre Eli, na Sagrada Família. Tenho 28 anos, minha paróquia de origem na Zona Leste, região Belém, mas já trabalhei na Paróquia de Santana também durante 2 anos.
estou atuando. Estou estudando, já tenho filosofia, já tenho teologia e sou estudante de pós-graduação em teologia pastoral. Então é isso. Sumiu todo mundo fechou as câmeras. É para ouvir melhor. Fechamos a câmera para ouvir melhor. Ok. Posso continuar já? Pode, manda bala. Então tá. Então, boa noite a todos novamente. Ao padre e também a Milena, que deu uma interessada sobre a vocação e ministério e espiritualidade do catequista. E também, boa noite. Minha saudação. Sei que o padre Paulo Gil não está, mas também a minha saudação aqui fica marcada. Pois bem, o tema de hoje é as fontes da catequese. E pediram para destacar 3 objetivos próprios, que é a escritura, o magistério e a liturgia. Já estamos percorrendo um caminho muito bom, já dos temas já iniciados, já sobre aquela que o padre Paulo Gil já iniciou, sobre a inspiração e inspiração também, já o que é propriamente o catequista. Vamos em frente? Para iniciar o nosso dia de hoje, eu quero usar aqui, desculpe, de uma maneira gradual, a fonte. Então eu quero trabalhar com vocês, a princípio, o Catecismo da Igreja Católica, o número 4, que é mais propriamente sobre a catequese. Então eu vou ler literalmente e depois explico para vocês. Bem cedo, passou-se a chamar catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos. Opa, aí já aparece uma nova dimensão da catequese e do catequista. Então o que é? Empreendidos para fazer discípulos. Então aí já entra uma das qualidades também do catequista. Para ajudar os homens a crer que Jesus é o Filho de Deus. Aí já entra a outra dimensão do anúncio. Por que a igreja? Por que tudo isso? Né? Para o quê? Para que todos os homens creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A fim de que por meio da fé, nós tenhamos a vida nele. Para educá-los, qualidades de catequistas. Aí já entra algumas. Para educá-los, instruí-los nesta vida para construir que a própria igreja, o corpo místico da igreja. A catequese é uma educação da fé de quem? A respeito a quem? Das crianças, dos jovens, dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã. Então, o objetivo da catequese, um dos pilares é especialmente compreender cada vez mais a doutrina cristã. Dada em geral, de maneira orgânica, como na paróquia, ou de maneira sistemática, no aprendizado. Aí o catecismo também nos lembra, sem confundir-se com eles. A catequese, certos elementos que a igreja propõe. Primeiro, a missão pastoral da igreja, que já tem um aspecto catequético. Então, a qualidade quanto missão, que no mês que vem já estamos às portas do mês missionário, também é um meio de se dar como catequese. Então, o modo de fazer catequese, um deles é a missão. Que preparam a catequese ou delas derivam. Como eu falei anteriormente, o primeiro sempre é o anúncio do Evangelho ou a pregação missionária. Para o quê? Para suscitar missionários em busca da fé, uma razão de crer cada vez mais, uma experiência de vida cristã. Quando falamos de buscar o Evangelho, buscamos também algo a mais. Repito novamente, a função de crer e também de uma experiência integral. Como eu posso exprimir essa experiência missionária, catequética?
a igreja é tão clara para nós, e lá expressa a vida cristã pelas celebrações dos sacramentos. É interessante aqui notar que, quando falamos celebração dos sacramentos, também é um modo catequético de ensinar e de aprofundar. Por quê? Porque temos os sacramentos desde quando nós nascemos e vamos também ter até quando nós um dia morrermos. Então, se nós pegarmos todos os sacramentos e colocar na linha da vida humana, na linha do tempo, vamos deparar com esse ensinamento catequético da igreja, que são os sacramentos. Então, os sacramentos são um sinal e um meio catequético que foi colocado pela igreja. Um outro modo catequético, outra fonte de fazer catequese é a integração na comunidade eclesial. Eu não consigo, em outras palavras, fazer catequese sem a comunidade, sem o povo. Eu não consigo fazer catequese individual. Sabe por quê? Porque a nossa fé, a nossa religião, não é pessoal, mas sim se dá em um nível comunitário, se dá nos outros, de um modo horizontal, primeiramente. Então, a nossa fé se dá de um modo horizontal, entre nós, povo de Deus, e toda a igreja aqui no mundo, e também de maneira horizontal e vertical, que é entre esse é meu Deus, no qual eu creio, no qual eu tenho a minha confiança e creio nele. Continuando, um outro aspecto, só para recordar. Então, temos o primeiro, a celebração dos sacramentos, a outra, a integridade na vida eclesial no corpo místico. E também, um outro modo é o missionário, como já falamos. E aqui quero ressaltar uma passagem bíblica. Por que existe a igreja? Às vezes, muitas pessoas colocam essa frase como um clichê. E vou pegar aqui essa leitura bíblica e falar para vós. Que é do Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículo 8. Como começa tudo? A nossa igreja. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins dos tempos. Então aqui já entra o mandato próprio de Cristo, que se dá por meio do evento de Pentecostes sobre a criação da nossa igreja. Continuando, a catequese ainda intimamente ligada com toda a vida da igreja. Eu não consigo separar, é quase um pleonasmo eu falar igreja e catequese. Elas estão interligadas uma na outra. Não posso separar, como já disse, por meio dos sacramentos e também pela fonte do querigma, da missão e do Espírito de Deus. Porque se estamos todos aqui é devido a esse Espírito de Deus que caiu sobre nós e desceu sobre nós, como lemos em Atos. Por meio de qual sacramento? Que sempre está nos ensinando pelo meio do batismo. E engraçado que o próprio catecismo sempre que a catequese não é somente a extensão geográfica e o número, aumento numérico da população de toda a parte da igreja, mas também há um crescimento interior da igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus e independente da catequese dela mesma. O que quer dizer que sempre haverá catequese até os confins dos tempos. Por quê? Só quando Deus vier novamente vamos precisar da catequese, porque veremos Deus como Ele é. E aqui entra também um prestado. Uma das fontes da catequese também é a espiritualidade, a vida de oração. Catequista deve ter vida de oração, vida interligada com Deus. Eu não posso separar a minha vida de Deus sem eu não ser catequista.
Porque quem é chamado a ser catequista é todo aquele que é batizado. Isso, o passado citado é Atos 1:8 mesmo. Então, eu não consigo fazer essa separação, essa distinção entre vida espiritual e vida humana, aquilo que eu vivo inteiramente a minha vida. Não consigo separar o meu estado religioso, minha vida de crer, de uma vida pessoal, de uma vida antropológica. E aqui eu já começo a entrar e a destacar um ponto. Qual que é a Sagrada Escritura? Um fato que às vezes pode acontecer entre nós, ou entre as pessoas que vão à igreja normalmente, que é chamar simplesmente Bíblia. Bíblia, na sua origem, na sua contextualização, quer dizer o compêndio de livros, tudo aquilo que contém dentro. E às vezes nós esquecemos de denominar como sagrado. Tá falhando o áudio, Simone? Tá. Então tá, vou colocar aqui mudar de internet. Só um minutinho. Obrigado por avisar. Deu até umas travadinhas. Eu não posso assim, dificuldade de repetir, são minutos. Desculpa, senhores e senhoras. Espera um minutinho. Voltou, Simone? Voltou? Tá, agora eu mudei aqui. Beleza. E como estou aqui no seminário, então muitas vezes é muita gente usando, né? 30 Uhum. pessoas de uma vez, às vezes, se sobrecarrega. Bastante, tá bom. Então, recordando o Pix também. Tá, agora tá ok, né? Tá, qualquer coisa eu mudo pelo celular se estiver muito ruim. Então, recordando. Então, às vezes, nominamos a Bíblia como não sagrada. A Bíblia é sagrada. Então, às vezes esquecemos essa característica própria do livro, que é sagrado. Por que é sagrado a Bíblia? O que faz dela sagrada? Sagrada Escritura. Então, às vezes, não só e colocamos e damos uma noção a ela, sabe qual, gente? De apenas pegar poeira. Se é um livro sagrado, um livro litúrgico, um livro que contém palavras de Deus, eu perco o significado, muitas vezes, não lendo ela e não colocando ela aos meus olhos, aos meus ouvidos, à minha boca. Então, eu perco essa característica do livro, do sagrado. Como aqui na minha estante tem outros livros, como um livro qualquer. A Bíblia se dá o nome de Sagrada Escritura. E outra, só para fazendo uma comparação, como a nossa tradição católica é derivada do judeu, a pessoa que lê a Sagrada Torá, eles não tocam a Torá, eles usam uma pinça diferente que tem uma mãozinha na ponta. Aí eles colocam essa espécie de uma caneta própria deles, que tem um dedinho indicador, para não encostar a Bíblia de tão sagrado para eles é. E nós, como provém dessa tradição, às vezes perdemos essa identidade, e às vezes riscando, anotando e por aí em diante. Então, perdemos esse caráter de sagrado. Então, e por que contém? Por que é sagrado? É a grande pergunta que às vezes nos façamos. Por quê? A Bíblia tem alguma coisa escrita errada? Não. É uma pergunta que devemos fazer. Não. Por que não pode ter nada escrito errado? Pode haver traduções erradas, erros de impressão. Mas a Bíblia, posso afirmar isso com toda a convicção, que a Bíblia não contém erros propriamente dela. Sabe por quê? Porque ela foi escrita e inspirada por Deus. Sim, no primeiro encontro aprendemos a inspiração e a expiração, porque isso é próprio da nossa criação.
E recordo também aqui, Padre Paulo Gil, que inspiração recorda também lá no livro do Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, ou da Sagrada Escritura, que somos impelidos pelo mesmo Espírito de Deus. Então temos esse ruar, temos esse Espírito de Deus. E também contém também as pessoas que escreveram a Sagrada Escritura, que aqui a igreja também denomina eles como agiógrafos. Repetindo, denomina eles como agiógrafos, que são escritores inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que a Sagrada Escritura não pode ter erros e não contém erros, porque é palavra de Deus. Então, e continuando, então, não tem erros na Sagrada Escritura. Pode haver erro de tradução, pode haver erros na hora de impressão, mas propriamente a Sagrada Escritura não tem erros. E aqui eu faço a minha fundamentação de tudo isso que eu estou falando num documento conciliar, que é 50, quase 60 anos atrás, 54. É Agiógrafos com H. Ah, com H. Eu já ia pedir para você repetir. Agiógrafos. Com H. Então, para entender cada vez melhor essa Sagrada Escritura, isso. Eu vou usar um documento conciliar que é Dei Verbum, que é sobre a revelação de Deus. Que lá tem uma parte particular da Sagrada Escritura. Só um minuto aqui. Porque como nós trabalhamos fontes, não tem como ser de outra maneira, a não ser pegar o próprio texto, de onde está a explicação, e fazer uma hermenêutica. Um fato importante, que é, aqui que está escrito, as coisas reveladas por Deus, que se encontram e manifestam na Sagrada Escritura, foram escritas e inspiradas do Espírito Santo. Então, uma qualidade de uma pessoa da Santíssima Trindade que ajuda a Deus a se manifestar. Então, para dizer o quê? É palavra de Deus. Isso deve ficar bem claro para nós e também para as crianças. Porque é muito comum para as crianças e para os jovens da Crisma. Quem escreveu a Bíblia? Foi o padre? Não. Mas foi propriamente Deus. Isso podemos falar com convicção. E ele propriamente vai nos falar depois lá no Evangelho de João. Como assim? Continuando. Com efeito, a igreja, por fé, por meio dos apóstolos, considera como sagrados os cânones dos livros inteiros, quanto do Antigo e do Novo Testamento. E aqui quero fazer um adendo, que muitas coisas, isso acontece também em outras pastorais. Quando deparamos com a Sagrada Escritura, Palavra de Deus revelada, quando deparamos com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Como eu posso ler isso, esse livro sagrado? Essa Palavra de Deus que chega até nós, que tem uns acessos em nossa casa. E para dizer o quê? Que tempos atrás, muito tempo atrás, as pessoas não tinham acesso à Sagrada Escritura. Porque ela estava reservada simplesmente ao clero, aos padres, aos bispos. E mais para frente eu vou explicar isso. Para dizer o quê? Eu não consigo ler o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. É uma continuidade. E no Antigo Testamento, de uma maneira simples, só para estudar o Antigo Testamento, iríamos precisar de muitas terças-feiras. Muitas terças-feiras. E o Novo Testamento também, só para estudar a Sagrada Escritura. No Antigo Testamento tem várias visões baseadas em fatos históricos. Um deles são a história propriamente de Israel, da continuação, e também tem algumas alegorias no texto bíblico. Também tem alguns gêneros literários. A Bíblia é composta de gêneros literários. Como um exemplo,
do Êxodo, do Gênesis. Gênesis é a criação do mundo, o Êxodo, por aí em diante. Depois tem as tradições dentro do Antigo Testamento, tradição sapiencial, que são os livros da sabedoria, livros proféticos, que são os profetas que ajudam a entender e fazem as profecias, inclusive do Messias. Então, aqui nós íamos gastar muito tempo. Então, como o tempo já vem adiantando, então, depois eu me atiro a isso. Então, e aí, para dizer o quê? E por que eu tenho um Novo Testamento? No Antigo Testamento, lá ressalta a questão por meio dos profetas, e também, que fica muito claro para nós, lá a profecia de Isaías, que virá alguém, filho do Altíssimo, que sofrerá. Aqui, especificando que é o cântico do servo sofredor. Que aí já, pelos profetas, já prefiguram a figura de Cristo, que virá aquele que vai vir do alto e vai manifestar a sua glória, que vai ressuscitar, que irá sofrer, como temos o tríduo pascal. Então, isso para nós deve ficar bem claro. Então, já a figura de Jesus Cristo já é manifestada no Antigo Testamento como um profeta que irá sofrer. E para não cansar muito vocês, eu já reparto já o meu pensamento para o Novo Testamento. E aqui quero recordar o prólogo do Evangelho de São João, que é São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não apreenderam. Para explicar aqui, o Verbo de Deus, o próprio Deus, aquele que se encarna na nossa natureza humana, assumindo a nossa semelhança, ele já estava junto de Deus. É por isso que aquilo que nós professamos no creio foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância. O quê? Vai dizer o quê? O Verbo se fez palavra. E essa palavra, podemos falar que ele encarnou-se no meio de nós. E ao encarnar-se, ele assume a nossa semelhança. E o Novo Testamento, que mais do que é? O Antigo Testamento, temos as leis, os profetas, os mandamentos, os livros da sabedoria, os salmos, tudo aquilo que contém o Antigo Testamento. E o Novo Testamento já é propriamente a revelação de Deus, a profecia já completada, que é aqui a pessoa de Jesus Cristo. E lembramos que isso é comum também na catequese, que Cristo não é sobrenome, mas sim um título de Jesus. Então, recordando, Cristo não é sobrenome de Jesus, mas sim um título a ele, como Messias, o adorado, o Rei. Então, o Novo Testamento vai expressar esse profeta que foi anunciado como Messias, o milagreiro, aquele que faz cura. Agora temos uma nova parte desse compêndio, que são o Novo Testamento, que contém 4 evangelhos. Isso deve ficar bem claro para nós, catequistas. 4 evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e... Marcelo! Marcelo não. É que na nossa catequese falaram quem é Marcelo dos títulos dos livros cânones do Novo Testamento, dos evangelhos. Então, deve ficar claro para nós os evangelhos. Os evangelhos exprimem, jogam e falam sobre a vida de Jesus para nós. Quer saber tal desse Jesus misericordioso, bondoso e misterioso? Leiam os evangelhos. Catequistas é fundamental isso, saber sobre evangelhos.
e também saber sobre a Sagrada Escritura. E depois, o que temos nesse Novo Testamento, além de ter tudo isso, a vida de Jesus, que é muito importante, o Filho de Deus encarnado, temos as cartas de São Paulo. Como já somos participantes, já de uma vida em igreja, sabemos quem foi São Paulo. Então ele escreve propriamente as suas cartas às comunidades. Como trabalhamos esse mês, a comunidade dos Gálatas, vai ficar bem explícito, dos Romanos, dos Efésios, e depois temos as cartas de outros dominadores, como a carta apocalíptica de São João, o Apocalipse, que as pessoas têm medo de ler esse livro, mas é essencial para a nossa fé ler esse livro, que é fundamental. Então, Novo Testamento é para ser lido em continuidade do Novo Testamento. Até Jesus fala isso quando um dos discípulos fala: mestre, devemos esquecer a lei e os profetas? Não, mas eles são sinais e modos de vocês verem a minha vida. Então, para entender o Antigo Testamento, tem que se ler o Novo. E para ler o Novo, eu tenho que ter uma boa base do Antigo Testamento. É por isso que é fundamental o catequista ler, trabalhar lexo divina, pessoais, círculos bíblicos, a leitura pessoal da comunidade. Então, é essencial ter a Bíblia, a ter as Sagradas Escrituras. Então, a Sagrada Escritura é fundamental para nós. Deixa eu só recordar aqui, só um minuto. Quando vemos o próprio documento da igreja, que vai falar o que é o Novo Testamento. A palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Apresenta-se de maneira especial nos escritos do Novo Testamento e manifesta-se em vigor. O Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quer conhecer Deus? Quer conhecer a verdade? Leia as Sagradas Escrituras. Vou beber um minuto d'água aqui e vamos já para o próximo ponto, porque agora vamos ficar aqui só nas Sagradas Escrituras. Eu tenho até quanto tempo, Simone? Você tem até as 9... Ó, já são 9h13. Até umas 9h25. Meu Deus do céu, vocês vão me matar de falar aqui. Não, Então, fala rapidinho, dá pra você falar aí. Tá. Continuando, um outro aspecto e fonte primária, além da Sagrada Escritura, é o magistério. O que é o magistério? Magistério refere-se à função de ensinar, que propõe da autoridade da igreja. Em outras palavras, o magistério, quem é o magistério e o que é? O magistério se deriva dos primeiros apóstolos, das primeiras comunidades. Então, os apóstolos são o magistério. É uma parte, começou aí com Pedro, depois os primeiros padres da igreja, os primeiros bispos. Então, quem é o magistério? É uma pergunta essencial para nós. É aqueles que fazem e guardam a fé, depositam a fé. Temos inúmeros santos ao longo da história. Temos Santo Agostinho, temos Basílio de Cesareia, São Tertuliano, inúmeros santos e santas mártires. Santa Teresinha do Menino Jesus, todos os santos que guardaram a fé e protegeram a fé, que não se perderam. É por isso que, se tiver esse tema no ano que vem, eu incluiria aí a questão do TRIA, que é a Sagrada Escritura, Magistério e Tradição. Porque não consigo falar do magistério sem a tradição. É o leque. Tradição. Então, o quê? Magistério que dá continuidade à igreja, por meio dos apóstolos, dos discípulos, os anciãos,
os papas, os bispos, e até um dia chegou até nós o ensinamento. Mas eles têm um dever de guardar. É por isso que eles recebem um depósito da fé. Então, todo o padre, todo o bispo deve guardar a fé com suas próprias vidas. A exemplo dos mártires da igreja, a exemplo dos santos. Então, eles são os primeiros a ensinar a fé. Então, por excelência, isso, às vezes chegamos nas paróquias, e às vezes já passei por inúmeras paróquias. Pergunta, essa paróquia não tem catequista? Tem turma sobrando, tem muita criança e não tem catequista. Eu pergunto assim, e onde está o padre? Ele é o primeiro catequista, ele é o primeiro a testemunhar, porque ele é responsável e tutor da fé. Então, às vezes é tão lindo ver, eu conheço alguns padres que dão uma catequese, porque eles são os primeiros a ensinar. São os primeiros a ensinar e a manifestar, porque já a pessoa, às vezes, é um pouco meio contraditório tudo isso, né? Então, e o depósito e esse magistério, não fazemos parte, mas sim recebemos para transmitir aquilo que é próprio da função do catequista. E também, um dos primeiros catequistas se começa no âmbito familiar. Estou com sono, então eu vou continuar. Acordem aí, gente. Quem está dormindo rápido, bebe uma água, dá uma chacoalhada aí, que ainda vamos em frente. Então, para não se expressar muito, então, o magistério é propriamente aquilo que nós recebemos, aquilo que transmitimos por meio dos apóstolos, que chegou até nós. E é um fato que é muito importante para nós, desse magistério, qual que é? É a Sagrada Escritura. Se temos a Sagrada Escritura nas mãos, é porque recebemos do magistério, recebemos da tradição que chegou até nós. Então, isso é tão lindo. E para completar, e não prolongar muito, eu vou entrar no terceiro aspecto. E aqui, se vocês me permitem, eu vou pegar o documento 107. Só um minuto. Um fato que nós estamos já preparando, e o catecismo e o documento, e também o fato conciliar, o Vaticano II já propõe, e também, esqueci o nome do documento aqui, só um minuto. Enfim, até o final, até daqui a pouco eu recordo. Só um minuto. Fugiu o nome agora bem na... Qual que é que você falou? Para chegar aí? Então, perdi até o... Você falou do documento 107. 107. E antes já prefigura já a questão do novo modelo de catequese e renovação, o documento conciliar Vaticano II já propõe isso. Eu não lembro o nome também, não. Eu esqueci o outro, mas enfim, até daqui a pouco. Documento de Aparecida? Não, Depois você fala. Se você não lembrar, depois você manda, a gente põe no grupo. Depois eu mando. Então, lá no... Conciliar. Jonathan, Sim. se você for no índice analítico dele, você não acha mais fácil, no Ele 107? não está nesse livro, está no outro livro, porque minha mesa está cheia de livro aqui. Porque Continuando. no índice analítico você pegaria. Então, continuando, o documento, já entrando no último tema, como estamos para não atrasar muito, eu quero ler com vocês, lá na página 80, do documento 107, parágrafo 182, que já entra aí o tema da liturgia. A iniciação à vida cristã depende da integração entre o processo formativo e a liturgia. Um aspecto importante da liturgia
A liturgia é fonte inesgotável de formação do discípulo missionário. Nas celebrações, pela riqueza de suas palavras e ações, mensagens e sinais, pode ser considerada como um catequese em ato. Para o quê? A IBC já pensa um novo modelo, inclusão. E um fato importante, como eu falei lá logo no início, desculpa o pleonasmo, é a questão dos sacramentos. Os sacramentos norteiam a vida das pessoas, desde quando nascemos até quando morremos. E tudo isso se dá por meio de um outro aspecto que é litúrgico. Eu não consigo ter um sacramento fora da liturgia. E o que é liturgia? Às vezes, eu sou da pastoral litúrgica, eu sou da liturgia, de tal missa, mas o que é liturgia? Muitas vezes as pessoas não sabem. Liturgia, mais do que tudo, é uma ação nossa, de maneira simples. A minha ação de louvação a Deus. Um gesto de amor. É por isso que eu não posso mudar a liturgia nos sacramentos. A liturgia tem um próprio rito, a liturgia tem a sua característica própria. Qual que é a característica própria da liturgia? Além de sinais, gestos, é o quê? É a atração para Deus. Por isso, quando entramos numa igreja, sentimos que estamos em outro lugar. Às vezes, nossa igreja me dá um lugar de paz, sinto tão paz aqui nesse espaço, porque é um lugar diferencial. Não é como a nossa casa. Não fazemos liturgia no nosso quarto, na nossa cozinha. É um lugar próprio para Deus. E a liturgia, ela deve ser atrativa. Ela nos atrai a Deus. Porque Deus nos puxa a Ele. Deus nos consome. Deus quer as nossas atenções. É por isso um fato que é inacreditável. Quando entramos numa igreja, o formato da igreja, qual que é? Para cima, cúpula, telhado, porque sempre nos remete torre, sempre nos remete nosso olhar para Deus. Então, todos os símbolos e sinais nos remetem a Deus. Então, a liturgia é essencial. E o próprio 107 documento vai nos ressaltar que eu não consigo fazer liturgia sem a missa na catequese. Eu não consigo separar. Se estamos trabalhando a catequese infantil, eu não consigo separar. Não posso trabalhar fora a Eucaristia, fora da catequese. Uma se completa a outra. São ligadas intimamente. E é um fato que eu dei, desculpe os catequistas que estão aí, que participaram desse final de semana, enquanto comigo, a repetição. Um fato que é importante, e um exemplo simples, que eu vou dar a vocês. Um estudante de medicina demora mais ou menos 5 a 6 anos a estudar. Ok, bonito, se forma, é bonito, é médico, começa a trabalhar um mês. E depois ele vai vender bolo. Como assim? Ele não cumpre a finalidade dele, que é ser médico, de atuar e de salvar vidas. A mesma coisa acontece na catequese. Né? Eu estudo preparação, faço preparação de batismo, eu faço preparação de crisma, de catequese, e depois eu vou vender bolo. É por isso que ajudar e ensinar as crianças estilo pela liturgia, que aqui eu denomino como sacramento do batismo, sacramento da crisma e sacramento da Eucaristia, que norteia toda a vida cristã. Então, eu não posso vender bolo, senhores e senhoras, depois de estudar e preparar. Eu, como catequista, não posso também um dia, eu como testemunha viva dessa igreja, desse magistério, e viva pelo Espírito Santo por meio da Sagrada Escritura, eu não posso vender bolo. Então eu tenho que ser cristão, ensinar as crianças, ser firmes e perseverantes. Porque se eu não for firme, tendo a minha base primária, que é a Sagrada Escritura,
a minha consciência. Por isso que é tão importante a vida de oração, que quero enfatizar, a vida de oração, a Lexio Divina. Ora que, se eu não ter isso como minha essência, catequistas, isso é a essência do catequista. Tudo isso que eu falei. A Eucaristia. Catequista que não vai à missa é um péssimo sinal. Como diz Padre Antônio Vieira, no Sermão da 70ª, tudo se dá por testemunho. Isso deve ser praticado. Então, para dizer o quê? Vocês devem ser modelos de tudo que contém a Sagrada Escritura. Como eu posso ser catequista? Segue os exemplos de Jesus. Como eu posso manifestar? Aí entra uma questão, estamos falando de liturgia. Como eu posso manifestar a liturgia como catequista? Vai ter seus momentos adequados, que vai ser tema posterior, que eu não quero entrar aqui. Mas liturgia é sinal de Deus, visível no invisível, por meio da Eucaristia. Então, eu consigo manifestar o meu amor, aquilo que eu sinto, por meio de sinais, palavras, ações. E eu quero enfatizar isso novamente. A liturgia é bela, sabe por quê? Deus é belo. Simples assim. Quero explicar. A liturgia deve ser bela, porque Deus é belo. Deus merece o melhor. Deus merece tudo nas nossas capacidades. Então, a liturgia deve ser preparada. A liturgia deve ser vivida. É por isso que temos modelos de liturgia, temos manuais de liturgia, temos rituais. Ah, mas eu não sei preparar a missa do Crisma, o sacramento do Crisma. Como eu posso fazer isso? Pega o Rica, que batismo também de adultos. Então, tem documentos próprios. O que precisa, tudo isso contém nos documentos da igreja. E a liturgia, e aqui, se eu quero indicar um livro de liturgia, é este. Rica. É do Papa Bento XVI. Que é interessante, que depois eu vou mencionar aí. Que é sobre a liturgia. Isso é essencial. A liturgia, que tem a ver catequista com liturgia, novamente repito. Se está interligado à minha vida de educador da fé, está relacionado aos sacramentos, tem rito próprio, tem liturgia própria. Então, não esqueçamos isso. Futuros catequistas e atuantes catequistas. A liturgia faz parte da igreja. Não posso mudá-la. Ah, eu quero assim, eu quero daquele outro jeito. Opa! Sentamos juntos. Vamos sentar juntos e ver aquilo que é proposto, devido às realidades paroquiais. Então, não posso fazer bagunça na liturgia. A liturgia não deve ter ruídos. Travou. Deu uma travadinha aí, gente. Deixa eu avisar ele no WhatsApp. Caiu? Voltou? Travou um pouquinho, mas voltou. Beleza. É que o meu tinha saído aqui. Tá. Então, é essencial compreender cada vez mais a liturgia. E eu não consigo falar com Deus fora da liturgia. Eu não consigo expressar o meu amor fora da liturgia. É essencial ter a liturgia. Por meio da Sagrada Escritura. Por isso que temos uma liturgia própria. Liturgia da palavra dentro da Eucaristia. Dentro da própria missa. A liturgia da Eucaristia. Então, tudo tem o seu atrativo. E basta, catequistas, mostrar e desempenhar em comunidade uma maneira mais agradável de manifestar com a comunidade o zelo, o amor, o desejo pela liturgia. Então, é por isso que não tem como ter, na minha paróquia, por exemplo, em uma paróquia, ter catequese e as crianças da catequese não estão na missa. Um outro exemplo, sabemos a participação das catequeses, das crianças, dos jovens, no dia do batizado. Então, todos os catequistas
um pouquinho aqui, e aí a secretária, já para concluir, para não cansar mais os vossos ouvidos, peço apenas uma coisa, que às vezes, isso às vezes é comum entre os catequistas. Catequese é onde nascem vocações, como a vida familiar, a vida de serviço, a vida de entrega a Deus. Isso eu gosto de enfatizar de modo particular. Hoje estou no seminário, tudo isso, porque eu sou fruto do trabalho e o testemunho da minha catequista. Então, a catequese, a catequista são modelos para mim e também pode servir para muitas pessoas de como eu trabalhei a Sagrada Escritura, de como eu trabalhei ensinando, de como eu trabalhei tudo isso também na igreja. Então, é essencial a catequese. A catequese brota vocações. Basta os catequistas identificar. A catequese brota muito amor, brota a união. Então, se somos chamados a ser esse depósito da fé, se somos chamados a trabalhar com as pessoas, de um ser de relação, então, catequista, eu não estou gostando, a catequese é um peso para mim, tudo isso e aquilo, eu devo repensar, às vezes ser verdadeiro comigo e com todos. Porque primeiro esse gesto de amor deve ser por todos. E por fim, todos os batizados são chamados a ser catequista. Todos os catequistas são chamados a compreender mais aquilo que vive. Repito, são chamados a compreender aquilo que vivem. E por fim, peço que reze por mim e reze pelas vocações sacerdotais. E também hoje, de modo especial, quero rezar também por Dom Jorge, aniversário dele, se não me engano. É isso mesmo. Aqui na... Aniversário de ordenação, né? Isso. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Jonathan. Alguém tem alguma pergunta? A Padre Hélio quer falar, ou o Padre Juarez, que estão na sala? Ninguém tem nenhuma pergunta? As perguntas. Às vezes, quando não tem pergunta, é tão engraçado, porque ou foi muito ruim, ou foi bom demais. Ou não entendeu nada, né? Mas eu espero que possa ter demonstrado um pouco daquilo que eu sei a vocês, de uma maneira suave. Você falando de lugar, né, de diferencial, eu comecei a pensar na nossa comunidade, que hoje é só um salãozão, um galpão, né, para quem não conhece, e ali a gente faz todas as nossas atividades. E agora, depois que a gente colocou, graças a Deus, tivemos o sacrário lá e tudo que as crianças voltaram presencial, deu mesmo esse diferencial. Saiu daquela história de salãozão para o sagrado. E eu achei muito legal essa parte quando você falou, porque já me remeteu a isso. Ó, o pessoal aqui no chat está falando que foi maravilhoso. Muito obrigado por você colocar mais conhecimentos a nós. Então, se alguém tiver pergunta ou quiser fazer alguma colocação. Alguma dúvida, alguma colocação que não foi tão suave? Eu gostei da parte que você falou, que eu tinha falado na minha live semana passada sobre a importância de rezar, né, da Lete Divina, de rezar os catequistas em conjunto, que é uma prática que a gente faz aqui na paróquia. O pessoal gostou muito e eu achei bacana que você reforçou essa prática, e até na minha live tinha esse pedacinho de falar, né, não vale nada o exemplo do catequista ser o contrário. A gente faz o encontro, manda as crianças para a missa, mas o catequista não está na missa, né? O catequista tem que estar presente na missa.
Sentir essa vida de oração e do sacramento, né? Então, eu achei muito bacana você ter reforçado isso. Eu achei, você colocou uma frase bem legal, eu acabei apagando aqui. Eu achei muito legal, muito bacana sobre o testemunho. Você falou, né? Sim, isso Gostaria de falar? Obrigada. Muito obrigado. Dá para falar rapidinho? Pode Dá falar, gente. Pode. Dá? Pode. Jonathan, eu fiz aqui um rascunho, eu não sei pensar sem lápis na mão. Nem eu. Sim. Eu acho que é o fato da prática a gente tentar escrever que depois esquece. Eu fiz um resumo, quando você fala dos evangelhos, do Mateus, e Marcos, Lucas e João, né? Esses 4 evangelhos, eles falam propriamente, veja se eu estou certa, os 3 últimos anos de Jesus Cristo. É isso? Ele fala, então eu acho a importância, de repente, você falou, não dá para fazer nada sem conhecer, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Para esse jovem que a gente quer atrair, será que a gente, não é começar de trás para frente, mas eu acho que a vida de Cristo, ela está muito mais próxima pelos exemplos, pelos evangelhos. Então, talvez essa mudança de novas metodologias, de instrumentos criativos, a gente partir dos evangelhos, você acha que isso seria uma saída também para a gente convencer mais, renovar essa consciência do evangelho, mostrando a vida de Jesus, que fica muito mais próximo? Sim, muito obrigado pela sua colocação. As Bíblias, o Novo Testamento, nos reforça também os últimos 3 anos de Jesus, mas ali também contém outros sinais de Jesus, como a sua infância, a sua adolescência, e o seu chamado, a descendência também, o sonho de José, que teve sonhos de Maria, e também outras figuras, né, que expressam o Evangelho, mas propriamente a mensagem central do Evangelho é a figura de Jesus Cristo. É a figura. Então, ali tem, devido aos trabalhos redacionais, que cada Evangelho tem uma parte comum entre eles, que aí já chamamos os Evangelhos sinóticos, né, que é Lucas, Marcos e Mateus, que tem as suas comparações, são partes quase iguais, parecidas, só muda a maneira de escrever. E o que difere entre os 4 é o Evangelho de João. Tá. Mas contém tudo, desde o nascimento, desde o anúncio do anjo, a vida inteira de Jesus, até a sua morte e depois a ressurreição. E depois, fazendo um adendo aqui, que o Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, também é o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, né? Então, os apóstolos relatam de maneira simples e profunda, como eu fiz a leitura lá, sobre como foram os primeiros anos, após a morte de tal misterioso Jesus de Nazaré que ressuscitou, né? Então, tem sim seu aprofundamento. E continuando a pergunta, às vezes queremos, para jovens, às vezes, como o jovem já fez, entendo eu, como os jovens da Crisma, tem aquela base preliminar na catequese, ou então, também na perseverança, onde tem nas paróquias, consegue entender melhor a figura de Jesus. Mas em algum momento eu vou ter que falar e tocar no Novo Testamento, porque é hora que deparamos, apresentamos esse Jesus misterioso, milagroso, e não temos uma base fundamental. E isso que acontece, muitas perguntas de crianças da catequese, que são sábias e inteligentíssimas, né, que fazem perguntas que às vezes não sabemos nem responder. Nossa, que criança levada, né? Mas sim, às vezes queremos partir do mais fácil, do Evangelho, mas às vezes, para jovens, assim, partindo da realidade, da vida deles, introduzindo de uma maneira a Sagrada Escritura no seio, para que seja familiar a ele, né? Que o jovem entenda que a Sagrada Escritura não é uma coisa de
da vovó, do vovô, da tia, da mãe, mas sim que é própria dele. Né? É por isso que tem um catecismo próprio, uma linguagem diferenciada devido às traduções, próprio mais acessível aos jovens. Né? Então, é essencial, né, que os jovens tenham esse acesso, né, à Sagrada Escritura. Todo mundo, né, ter esse acesso. É missão nossa, né? E espero ter respondido a vossa inquietação. Obrigada, muito obrigada, Jonathan. Posso falar? O Bocão? O Bocão pode falar? Vai, Bocão, vai. Boa noite. É mais um pensamento. Penso eu que depois que a gente começa a conhecer os documentos... Tá travando, mas... Os documentos próprios direcionados à catequese, por exemplo, melhorou? Sim. A gente vai vendo que, de tempo em tempo, a gente destaca a vivência num documento. Ele vai acontecer naturalmente. Algumas paróquias demoram um pouco mais nesse documento, outros um pouquinho menos. Alguns conseguem viver um pouquinho mais esse documento, porque esse documento relata a vida das comunidades, das primeiras comunidades, né? E aí, penso eu que em todos esses documentos, o que está mais evidenciado, vamos dizer assim, é a Sagrada Escritura. Né? E a Sagrada Escritura nos apresenta Jesus Cristo depois da cruz, na ressurreição. Então, penso eu que Jesus viveu uma vida comum, né? Não vou dizer normal, mas uma vida comum, e não diferente da nossa. Ele passou pela cruz porque nós não temos capacidade para isso, nós não suportaríamos isso, e aí ele ressuscitou. Né? Ressuscitou para nos dar o exemplo, porque nós podemos também, um dia vamos ressuscitar. Né? Então, nós não temos conhecemos toda a vida de Jesus, porque penso eu que ele já fez de propósito mesmo, Deus já fez de propósito, porque a minha vivência completa a vida de Jesus. A partir da ressurreição da vida de Jesus, o meu modo de viver, o meu modo de agir, tem que completar a vida de Jesus. Né? Por isso que eu não conheço tanto, não sei muita coisa de Jesus, né? Não sei ali só 3 anos, né, de ministério dele. E o mais difícil e o mais gostoso e o mais interessante é que nós, catequistas, temos que despertar isso nos jovens. Os jovens que estão aí cheios de outras ideologias, cheios de outras tentações. Nós, do nosso modo de viver, pensar e agir, temos que ensinar esse modo de vida vivendo para os nossos jovens, para as nossas crianças. Muito bem. Era isso. Boa noite. Obrigado. Muito bem. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Boa noite. Posso fazer? Nossa, pergunta? Fala Lúcia e depois fala Ana, tá bom? Rapidinho. Ok. Eu concordo, né, com ele aí que tá falando sobre usar, né, a sabedoria, né, que Deus dá pra gente poder levar para os outros, né, aqueles que não sabem, né? Exatamente. Que conhece Deus, sair para fora mesmo, né? E levar para eles, porque eles precisam, né? Eles precisam de ouvir a palavra de Deus, né? Porque eles É isso mesmo. estão perdidos, né? Eles estão perdidos no mundo. Então, Verdade. como a gente já o conhece um pouco, já sente um pouco, a gente tem muito que evangelizar lá fora, levar a palavra para eles. É isso mesmo. Para que a gente possa levar eles para a igreja, para conhecer e levar eles para Deus. Isso mesmo. Muito legal. Pode falar. Ana Maria Ferreira. Posso? Pode? Pode. Tá. Eu acho que eu achei assim, essa apresentação para mim, eu vou falar bem a verdade, ela foi muito profunda e eu não tenho nem certeza se eu capturei tudo, tá? Falar bem a verdade, eu acho que não.
E de tudo que eu entendi aqui é que a gente subestima a capacidade dos nossos jovens e das nossas crianças. Exato. E porque nós subestimamos, muitas vezes nós não nos preparamos. Então, na conclusão que eu cheguei aqui, só sei que nada sei. Eu preciso tanto me aprofundar, conhecer o Evangelho, né? E isso eu acho que qualquer católico deveria fazer. Isso é uma coisa que nós deveríamos nos incentivar, que a gente não faz, aprofundar no conhecimento da palavra, da escritura, e também, ao mesmo tempo, toda a parte da liturgia, que são os ritos, porque a gente conhecendo a escritura, conhecendo os ritos, a gente vai explicar melhor isso para os nossos jovens e as nossas crianças. Então, eu digo que eu acabei de nascer hoje e que eu tenho muita coisa para fazer aqui. Estou começando a ficar preocupada. Preciso de um plano aqui para aprender. É nada, isso é ótimo. O Jonathan veio para isso mesmo, para mexer com a cabeça da gente. Esclarecer. Mostra aí, Ana Maria. E também, fora isso, além desse curso que nós temos, os catequistas também devem participar, se for possível, das escolas de teologia das regiões ou dos setores, que ajudam a aprofundar mais sobre a fé, né? Então, eu acho que na região em Santana também tem esses escolas de teologia, né, para leigos, que ajudam a compreender mais aquilo que é a nossa fé, a nossa O padre está doutrina. dizendo que tem, ó. Eu não sei se no setor tem, mas eu acho que na região tem. Mas é isso mesmo. O que está acontecendo aqui é justamente para isso. É para mexer com a nossa cabeça, para tirar a gente da zona de conforto. E todos nós, como você disse, Ana, todos os católicos deveriam ter essa noção, né? Mas, gente, olha, já são 15 para as 10 da noite. É interessante que a gente já vai encerrando para não ficar muito cansativo, porque na outra semana tem mais. Tá bom? E temos uma semaninha para pensar, vai ter as questões aí para a gente responder, tá bom? O Padre Hélio vai falar aí mais um pouquinho. Isso para dizer, qualquer coisa, estamos por aí, estou aqui a serviço da região, do setor, da paróquia, onde mandar irei, né? Então... Gente, eu vou tentar fazer umas ligações com as anteriores colocações, as duas últimas terças-feiras, que é o seguinte, talvez nós ficamos bastante preocupados em como fazer a catequese, ou seja, como fazer as coisas, sim? Mas é importante que no final deste curso, que se chama básico, porque básico, né? Descobramos propriamente, mais que o fazer propriamente, vamos descobrindo futuramente, o ser catequista, sim? O ser catequista, podemos chamar assim, qual é o perfil, né, que deve ter um catequista, né? Nós podemos descobrir, por exemplo, não dá para entender um catequista, por exemplo, que não vai na missa. Por que não vai na missa? Por uma simples lógica. Acredito que ainda não encontrou Jesus Cristo. Simples a resposta, né? Ele pode saber coisas, passar coisas, sim? Mas encontrar Jesus Cristo como amigo, como mestre. Então, o catequista é aquele que, né, se tornou discípulo do mestre, não? Se tornou amigo do mestre, que é um pouco a colocação do primeiro dia. Eu se tornar amigo, discípulo de Jesus como mestre, ele se entende como um servidor, que aí vem a palavra vocação do último encontro. Entende-se como um ser aberto à graça do Espírito Santo. Entende-se aí a espiritualidade, entende-se a vida de oração. Sim? E hoje, também trabalhando o ser, podemos dizer que o catequista é um ser que vai pegando gosto pela leitura da Bíblia. Sim? Você é um catequista que vai pegando gosto pela leitura da Bíblia, não vai ficar satisfeito só com ouvir o Evangelho no domingo na missa. Ele vai querer conhecer mais o Evangelho. Então, que diferença um catequista
de um fiel, não para se sentir melhor, né? Qual é a diferença entre um catequista e um fiel que vai todo domingo à missa? Porque o catequista vai se tornando amigo da palavra, conhecedor da palavra. Sim? Qual é a diferença entre os discípulos, sim, e de tanta gente que segue a Jesus? O discípulo que fala para Jesus: aqui queremos seguir. Tu tens palavras de vida eterna. Né? O catequista é aquele que vai pegando aquele gosto da palavra de Deus, sim? Aquele gosto pela leitura da palavra de Deus. Né? E você vai perceber que quando a gente tem uma espiritualidade, que é a ação da graça em nós, né? Quando você está dando catequeses, se a pessoa está acostumada a ler a Bíblia, vou colocar um exemplo para vocês entenderem. Existe uma coisa, na minha terra é um macaquinho. Aqui no Brasil se chama realejo, sim? No interior. O realejo vai com um biquinho, tira um papelzinho, não? Isso no interior se vê muito. Sabe o realejo, né? Tira um papelzinho, né? E tem uma frase lá, né? Na minha terra é um macaquinho que tira um papelzinho. Se você vai lendo a Bíblia, ela vai fazendo... Aqui é um papagaio, viu, padre? É um papagaio, tudo bem. Isso. Quando você vai lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai se tornando parte da tua memória. Quando você vai falando para suas crianças, os jovens, assim, o Espírito Santo vem como um papagaio e vai puxando na sua memória versículos, que na hora que você vai falando, ele vai aparecendo na sua mente, que você diz: como apareceu? Essa é a graça do Espírito Santo, vai aparecendo na sua mente, que vai te iluminando, e vai iluminando aquela palavra que você está passando para as pessoas. Entendeu? Então, o catequista tem que ir desenvolvendo esse gosto pela palavra de Deus. Então, esse gosto. Né? Não penso, tenho que ler, senão gosto de ler. Gosto de conhecer a palavra de Deus. Né? Então, precisamos trabalhar mais o ser catequista. O perfil do catequista. Né? Porque o fazer técnico da catequese, a gente pode aprender técnicas, pode aprender formas, métodos, né? Mas a forma e o método, se não vai acompanhando de um ser catequista. Né? E para terminar, outra coisa importante, acredito, sobre a tradição. Então, um catequista que está aberto, que tem a espiritualidade, com certeza ele vai estar aberto a sempre estar aprendendo. Então não pode dizer: outro documento da igreja. Não, que bom que tem outro documento da igreja. Entendeu? Então está aberto àquilo que a igreja, em comunhão, aberta ao Espírito Santo, vai tentando explicitar cada dia mais, aqui e agora, né? 2021, aqui e agora, Brasil, né? Aqui e agora, tempo de pandemia. Vai concretizando o evangelho, que provavelmente é a tradição da igreja. Um catequista que tem uma vivência espiritual, ele vai naturalmente se interessar, dar um jeito, ver a forma de conhecer a tradição da igreja. Não vai ver ele como um peso, senão como algo integrante, né, de sua vida, né, que dá significado para a sua vida cristã, que faz sentido. Então não se torna algo pesado, se torna algo integrante de seu ser. Então vamos construindo um pouco, ao longo da preparação, um pouco esse ser, né? O ser catequista, o perfil do catequista. Bom? Muito bem. Obrigado, Jonathan. Obrigado, pessoal, que está perseverando. Acompanhem as questões que é colocada aí pela Simone, né? Conforme ele vai articulando, façam as respostas e assim vamos trabalhando. Bem-vindo, Padre Juarez, sua vez, sua palavra, fazendo favor. Obrigado. Então, vamos concluindo, se essa é a nossa meta. Chegamos ao final desta terça-feira, é a última terça-feira do mês da palavra, e a palavra é o alicerce sobre o qual se constrói a vida, a catequese, a liturgia. Através da palavra, nós um dia poderemos fazer ecoar
não o que aprendemos, porque a catequese não é transferir conhecimento, mas é dizer como Pedro e João, que não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então vamos pedir que Deus nos abençoe, para que nós possamos amar a palavra. Mas amar a palavra é amar Jesus, é amar a igreja, é fazer as coisas com paixão, com aquele amor que é movimento, porque o amor está sempre em movimento e nos põe em movimento para partilhar o anúncio mais belo e promissor da história, que encontramos o Senhor. Então, quem encontra o Senhor vai ser catequista para sempre, mesmo que não tenha a dita turma na frente. Ele vai fazer ecoar a presença de Deus por onde passar. Então, que o Senhor nos abençoe, ilumine os nossos passos, nos dê a serenidade, a paz, o discernimento e a sabedoria que vem do alto, para semear a palavra nesses tempos tão desafiadores e continuar colaborando na edificação do reino de Deus. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigada, Jonathan. Boa noite. Boa noite, Última apagar a noite. Fica aí, Carlinhos. É o último que apaga a luz. É você. Não, eu vou ficar, eu sou anfitriã, tem que ficar até o final. Vamos ler a palavra de Deus Fica- para a palavra. Olha lá, Fica aí olha o pra padre. dar essa moral. O padre já mandou a gente ler a palavra de Deus, já. Então, eu vou lá ler, tá? Boa noite, mineiro. Tchau, Carlinhos. Tchau, Pimentinha. Tchau, Simone. Tchau, Pimentinha é Jonathan. Boa noite ótimo. pra todos. Tchau. Molecada. Só tem idade, só. Aí onde que eu saio aqui? E agora? Ô, Carlinhos, só apertar o botãozinho. Tem que ensinar tudo. É no Ah, fone. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Não vai nem abandonar Simone hoje, você acredita? Não, eu tô aqui esperando. Falta só a Milena e o Sérgio. Ai, meu Deus, eu tô fazendo companhia pra você. Vou embora. Boa noite pra vocês. Tchau, Mi. Boa noite. Tchau. Tem o Sérgio aí ainda, que eu não sei quem é. Eu consigo derrubar? Consegue.